Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje aí é mais aí a nível de dúvida, né? Vou categorizar aí, né? A nível de dúvida, certo? Porque eu também fiquei na dúvida, um pouquinho na dúvida. Vou até pedir para a galera da Hashload aí, os autores do middleware, que eu vou demonstrar aqui o problema. E no meu ponto de vista a solução, né? Assim, para eles se manifestarem aí, não só para mim, né? Porque para mim o meu, como eu sempre disse, eu sou coisado. O meu, eu vou lá e baixo sempre as versões zipada, eu não baixo no meio do BOS, né? Já expliquei até para vocês, não é que o BOS seja ruim, nada disso, muito pelo contrário, o BOS aí, top das galáxias. Tudo, mas eu sou daqueles que gosto de testar, gosto de mexer no código, gosto de fuçar, gosto de entender o porquê, né? Então assim, tem situações que eu tenho que ficar mexendo no código. Então não adianta eu fazer um projeto e ir lá usar o BOS, que ele vai fazer, vai baixar para aquele projeto uma versão lá. Então se eu criar outro projeto, o BOS vai baixar outra cópia do ROS e assim sucessivamente. Eu não gosto. Então assim, eu gosto de baixar uma versão zipada, mantenho no path do meu Delphi lá e vou sempre testando aquela versão. Saiu uma versão nova do ROS ou qualquer outros middleware, eu vou lá e atualizo. É a minha regra pessoal, como eu gosto de fazer, certo? E vou até demonstrar, caiu numa situação hoje, e vou demonstrar que assim o porquê, né, que eu sempre gosto e mantenho dessa forma e vou continuar dessa forma, mas sempre vou frisar, o BOS é bom, top. Se você não é daqueles cara coisado como eu, vai de BOS, certo? Vai facilitar a tua vida, vai facilitar desenvolvimento em equipe, né? Então é só fazer lá um BOS init, ele vai sempre baixar a versão que está lá, então você não vai ter dor de cabeça, certo? Mas tem situações que a gente precisa testar, saber o porquê, o erro e o que está acontecendo. Beleza? Então aqui, vou pedir aí por gentilmente a galera da Hashload, assim, se eu tiver errado, explicar aí o porquê, porque no meu ponto de vista aqui, até no meu item de pesquisa, até pela internet, eu não encontrei muitos detalhes sobre isso, certo? Mas analisando códigos do próprio embarcadeiro, vi que tem uma coisa aí diferente, né? Então vou demonstrar, vou abrir aqui e mostrar o erro que está acontecendo, a correção no meu ponto de vista, vou deixar bem claro, e que vai funcionar perfeitamente, beleza? Eu vou dar só uma pausazinha aqui, só para eu deixar uma Unity já aberta aqui, que eu vou precisar já deixar ela aberta, que é para mostrar no código do próprio Delphi. Só um minutinho, vocês não vão nem sentir, beleza? Pronto, Unity já aberto, vou mostrar para vocês aqui, primeiro, o erro, certo? Depois, funcionando e mostrar aí por que eu acho que eu estou correto, né? Se eu tiver errado, vou pedir gentilmente que a galera aí da Hashload, principalmente quem criou o middleware Compression, né, que é referente ao middleware Compression, explique aí se eu tiver errado, justifique, né, que eu acho que ficaria mais legal para a gente chegar a um denominador comum aí, beleza? Então vamos lá, vou mostrar primeiro no Delphi, certo? Depois a gente vai para o LAS. Vamos mostrar aqui no meu servidor, esse servidor de teste aqui. Eu estou usando User Compression, né? O Middleware Compression. O problema aqui está nesse Middleware Compression, certo? Deixa até esse aqui mostrar esse servidor. Então, vou compilar esse servidor, ok? Vou executar. Deixa ele executar. Vocês vão entender passo a passo. Startei o servidor. Tá aqui o IP da minha máquina, 9095, certo? Estou passando a usar o IP da máquina porque eu tenho um antivírus e quando eu uso localhost ele tá meio deixando um pouco lento, achando que é vírus. Então eu passei a usar o próprio IP da máquina, então ficou um desempenho melhor. Beleza? Então vou abrir aqui o meu Postman, certo?
Aqui no Postman, ó, por default no header, né, que quando você clica no header, ó, ele já tem uns itens padrão, ó, que ele vem escondido, né, é oculto, né. Então, por padrão, ó, accept encode, ele diz, ó, eu aceito gzip, deflate ou BR. São os 3 tipos de compactação de pacote, né, que o próprio Postman usa, certo? Então, ó, quando eu mando qualquer um dos 3, certo? Eu mando um send, ele me devolveu o pacote compactado, 58,98. Deixa até desmarcar o encode, certo? Accept encode, para ele não mandar, não solicitar a compressão de dados, né? Então, eu mando um send, ó, deu 360,18 KB, certo? O pacote sem ser comprimido, né? Que é como se fosse zipar a string, né, para trafegar, certo? Então, quando você usa o accept encode no HTTP, ele compacta ali aquela cadeia aquele pacote para transportar um pacote menor, para você ganhar banda, né? Aí não vou entrar nesse detalhe para que serve tudo. Vamos se atentar aqui ao accept encode, né? O que ele faz? Ele comprime o pacote, certo? Para trafegar de um lado do outro. Vamos falar uma linguagem aí mais popular para que a gente venha, certo? Então, assim, eu tenho um caminhão de boi, certo? Eu tenho uma fazenda de boi, tenho 100 boi lá no pasto, estão tudo solto. Então, eu quero transportar ele, eu boto no carro de boi, boto um apertadinho com o outro lá, o espaço fica menor para transportar, certo? Um linguajar aí mais popular, certo? Para a galera entender. Então, quando eu marco aqui, por default ele vai dizer, ó, me faz um request aí, ó, eu trabalho com 3 tipos de compressão de dados, gzip, deflate, br. O que você trabalhar aí me devolva. É assim que faz aqui no request. Então, quando eu mando, ó, de 360, ele compacta e me devolve 58,98, certo? Aparentemente, quando você vai olhar lá no Delphi, tá correto. Eu não entendi o porquê. Depois eu vou fuçar aqui a ferramenta que faz a descompactação disso aqui, certo? Então, ó, quando ele devolveu, ó, o accept encode, ó, ele devolveu o deflate, ó. Como você me disse que trabalha com gzip, deflate, br, o meu front-end, o meu back-end, que é o meu servidor host, disse, ó, eu trabalho com deflate, eu vou te mandar a compactação do tipo deflate. E assim ele fez, ó. E automaticamente o pacote chegou menor, certo? Automaticamente aqui, que é JavaScript, né, por trás, ele conseguiu descompactar o pacote e exibiu aqui o conteúdo, tanto no formato string, certo? Tá aqui o formato string, como aquele visual em árvore no formato JSON. Por quê? Porque o meu header aqui diz que meu content type é um application/JSON. Então, como eu disse, ó, o conteúdo é um JSON, automaticamente ele pega e converte para um JSON, uma árvore de JSON, para você visualizar mais bonito, certo? Mas o pacote trafegado é string, é isso aqui. Isso que é trafegado entre um lado e outro. Inclusive, ele usa aqui o Unicode, certo? Aquele Unicode. Quando ele faz o parse, né, ele bota as acentuação correta, certo? Então, se você pegar aqui lugar onde tem acentuação, deixa, ó, a aspas, ele bota correto. Guajaral, ele vai e faz a formatação. Então, o tráfego de um lado para o outro é string, mas o objeto ele faz o que ele tem que fazer. Isso é padrão de qualquer linguagem, certo? A mesma coisa tem no Delphi. Então, quando a gente faz aqui pelo Postman, a gente vê que está funcionando. Devolveu o deflate, beleza, show de bola, beleza? Só que aqui o JavaScript trabalha de uma descompactação de dados diferente do Delphi, beleza? Aí o que é que eu fiz? Fui lá, criei um aplicativo de testezinho aqui, ó. Criei um botão, um memo, certo? Onde eu faço um request para aquele meu servidor lá, o mesmo endereço, disse application/JSON, certo? Aí fui dizer, ó, vou deixar até comentar isso aqui primeiro. Eu disse, mas antes de eu fazer isso aqui,
eu vim aqui, ó, como eu sei já que o meu servidor está devolvendo deflate, eu posso vir aqui, ó, desmarcar os três e marcar, criar um ó. Me devolve deflate se você tiver, né? Então, quando eu mando um send, ele me devolveu o deflate descompactado. Ó. Inclusive, se eu desmarcar o accept encode, ele vai devolver sem ser comprimido. Ó. Tá aqui, 360 KB. Certo? Quando eu digo, eu trabalho com compressão de dados do tipo deflate. Aí, ó, eu mando, ele me devolve já comprimido. Cai para 58 KB o pacote. Beleza. Então, eu tenho a certeza que o deflate em si está funcionando. Aí fui lá no meu Delphi, né, usando o REST request, certo? Embora aqui, galera, o problema não tem nada a ver com REST request. Muita gente aí às vezes culpa o REST request de alguma coisa que deu erro tal. Galera, REST request é um conjunto de ferramentas ali agregada em um objeto onde você pode trabalhar com vários componentes distintos. Então, quando você abre aqui, o REST request pode trabalhar, ó, com IND, pode trabalhar com NET HTTP, Synapse e por default é REST Client, que é o default do Delphi, que é esse mesmo aqui, ó, que vocês estão acostumados a usar, o REST Debugger. REST Debugger aqui usa o REST Client do Delphi, certo? Que é um componente do Delphi. Então, como eu estou no default, ele está usando REST Client. Mas se eu quiser usar IND, NET HTTP, eu vou lá, digo na diretiva de compilação, ó, bote esse cara, ele vai passar a trabalhar com NET HTTP, certo? Mas isso aqui é tanto com qualquer um deles aqui, principalmente com REST Client, certo? Vou bater bem no REST Client porque o default é o que mais a galera utiliza, beleza? Então aqui estou usando o REST Client. Então, ó, não vou dizer que vou trabalhar o encode, certo? Aí, ó, se deu ok, certo? Eu pego o tamanho do pacote, ó, me dá o tamanho do pacote. Pacote que eu chamo é esse tamanho aqui, ó, o size, certo? Ó, tamanho do pacote. Então, ó, me dá o tamanho do pacote, converte numa string e joga dentro do meu memo, certo? Que é para eu saber o tamanho do pacote que ele está vindo, certo? Quanto é que veio, quanto é que não veio, enfim. Poderia até usar aqui, deixa eu até ver se dá aqui, ó, o format float. Vou botar aqui o format float. Então, eu vou botar a máscarazinha aqui, eu vou botar vírgula, cerquilha 0.00. Vou usar isso aqui, vírgula. Aí ele pede o conteúdo, value, né? Deixa eu ver se ele vai aceitar. A gente vai saber agora. E vai trazer formatado, né? Porque aqui, para a gente comparar aqui com o Postman, né? Então é ponto, duas casas decimais, assim a grosso modo, né? Então vamos lá. Eu pego o conteúdo e pego o tamanho do pacote. Eu só estou querendo saber se os dados que estão chegando no meu cliente tá vindo comprimido ou não. Beleza? No caso aqui eu não disse que não vou usar nenhum tipo de encode, né? Que é compactação, né? Então vamos ver o resultado que vai dar. Meu servidor está ativo. Opa! O que deu aqui? Ah! Ele está rodando. Ah, tá, peraí. É porque eu não mudei aqui. Eu tenho que jogar para o meu teste request, né? Porque estava selecionado o servidor. Então vamos para o teste request. Então, servidor é cliente ativo, vou fazer um send, ó. Então ele trouxe. Inclusive ele botou 368. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse ponto 00, né? Vamos botar assim. Executar. Dá, ó. Ele trouxe 368.516. Então é a mesma coisa, praticamente, como muda aqui de linguagem, né? Aqui é JavaScript, o outro é Delphi, é Pascal, né? Então mas chega aproximadamente. Mas se você olhar aqui, vamos olhar aqui pelo pacote, ó. Length, ó, 368.516, certo? Então esse é o pacote que chegou no meu servidor, tanto aqui no JavaScript, né, que é o Postman,
como também chegou aqui no Delphi, ó, 368.516. Então, se você pegar aqui, ó, um bate com o outro, beleza? Então, quando eu disser que é o deflate, né? Então, se eu mandar o send, você vai ver que o pacote ficou menor, ó, diminuiu 60,57 praticamente aí, né? Então, se eu vim aqui no meu cliente, ó, sem ser compactado, ó, é 368.516, ó, são 6 dígitos. Aqui, como está compactado, são 5 dígitos, né? A gente vai comparar em dígito aqui, tá? Fica mais até fácil no visual. Beleza? Então, ó, quando eu não mando encodado, ele chega os 6 dígitos. Beleza? Então, até aí tudo bem. Só que, se eu vim aqui e disser, ó, me mande aí, ó, ou gzip ou deflate, né? Porque no Delphi aqui você pode fazer a compactação ou gzip ou deflate. Mas embora meu servidor lá no ROS, ele o compression do ROS, né, aqui, ele trabalha com deflate, certo? Ele trabalha com deflate, certo? Aqui ele vai fazer o deflate, beleza? Então, se eu dizer que eu quero compactado, olha o que acontece agora, certo? Então, vou mostrar primeiro os erros. Data erro, certo? Você, mas porque você botou gzip? Tá certo? Então, vamos comentar o gzip e vamos deixar só o deflate, certo? Ele trabalha com deflate. A gente viu aqui no Postman que se eu marcar o deflate, ele vai chegar o deflate, ó, inclusive 60.057, beleza? Beleza. Se eu vim aqui e dizer só deflate, é para funcionar, correto? Era para funcionar, ok? Não funciona, beleza? Não funciona, dá erro, certo? Aí eu fui analisar o porquê do erro, certo? Isso aqui também, ó, se eu vim aqui, ó, vou até parar esse servidor, stop, ok? E eu tenho um servidor também aqui no Lazarus. O Lazarus trabalha com deflate, ó. Vou executar esse servidor do Lazarus, ok? Ó, tá rodando. Vou aqui no Postman, certo? Ó, vou deixar deflate, mandar dar um send. É a mesma coisa que ele traz lá. Ele trouxe, ó, compactado. Se eu tirar o deflate, ele vai trazer o pacote maior, certo? Ó, trouxe o pacote maior, porque aqui tá de um jeito, certo? O tamanho do pacote que o Lázaro produz é um tamanho, o que o Delphi produz é outro, certo? Ó, então 357, 156. Se eu vim aqui, ó, como o servidor tá parado, e se eu executar isso aqui sem o deflate, sem compactação, né? Ó, também ele vai trazer o mesmo tamanho do pacote que trouxe lá, certo? Deixa ele ver aqui, ó, 357, 162, beleza? Se eu vim aqui e disser que é deflate, ele também vai me dar aquele mesmo erro do pacote, certo? Ó, erro do pacote. Essa lentidão aqui para ele responder, não se preocupe não, é porque é do meu antivírus. Então, ó, 59.649, certo? Se eu marcar aqui accept encode, ó, também vai fazer a mesma coisa. Então, ó, 59.649. Era para funcionar tanto no Delphi como no Lazarus, correto? Beleza, mas não funciona, certo? Então, deixa eu parar aqui o servidor do Lazarus, vamos voltar para o servidor do Delphi. Beleza? Então, fui analisar o porquê, né? Aí fui debugar, aquela coisa toda que eu gosto de fuçar o código. Aí eu cheguei no sistema. Então, quando você quiser acompanhar, teste, ó, vocês abrem o REST Client, tá aqui, ó. Aí vocês abrem essa unit aqui, ó, Systemnet HTTP Client, tá aqui, ó, certo? Aí na linha, ó, Ctrl 1, na linha 26.10, certo? Que é onde ele faz o tratamento, né? Que como eu disse, o REST Client ele trabalha com deflate e com gzip, né? Beleza. Só que como o servidor ele gera no deflate, ele pegou o primeiro deflate, certo? Então, bom, vamos ver o deflate. Se você olhar aqui,
ele me diz, ó, o 15, certo? Que é um parâmetro aqui para descompressão de dados. 15 é o valor default, certo? Aqui, que seria o segundo parâmetro, né? Que seria o Windows Bits, né? Eu ainda não consegui ainda entender detalhes dessa, que eu não fucei essa classe decompression, né? Mas ele pede um parâmetro assim, uma quantidade de bits para decomprimir, né? Tanto para comprimir como para descomprimir, certo? Para descompactar. Então aqui na própria documentação que esse Systemnet HTTP Client é do Delphi. Ele já me diz aqui, 15 é o default mode, certo? Beleza, grave bem, 15 é o default mode. Aí fui fuçar o lado do servidor, porque se o servidor estava me devolvendo correto para o Postman, certo? Só que o Postman, para descomprimir, ele não usa esse parâmetro. Por isso que ele consegue descomprimir. Lá a descompressão do dados é de outro formato, não é do padrão aqui Pascal. Eu estou dizendo Pascal porque isso tanto usa para o Lazarus como para o Delphi. Beleza? Aí fui para o servidor, entender por que o servidor. Aí fui lá, abri o compression, né? Certo? Aí primeiro eu consegui identificar no Lazarus, né? Eu fui lá no Lazarus, se você pegar no Lazarus aqui, ele usa essa linha aqui, ó. If define free Pascal, quer dizer, se for definido o Lazarus, assim, o grosso, ele vai usar isso aqui. Se não for, ele usa esse parâmetro, né? Aí como eu estava primeiro testando no Lazarus, que vi esse erro no Lazarus, então eu identifiquei. Eu vi aqui, ó. Deixa eu abrir aqui até pelo Lazarus, que fica fácil de vocês verem. Compression, certo? Aí se você vir aqui, ó. Deixa eu até aumentar ali a fonte aqui, ó. Se vocês virem aqui, ó, como pro Lazarus, ó, tô no Lazarus, ele liberou essa linha e deixou cinza outro, que a outra é pro Delphi. Ó, menos 15. Eu não entendi por que foi colocado menos 15, certo? Aqui no Midway Compression, certo? Beleza. Aí fui lá, descomentei, botei o default, que seria 15. Vai funcionar? Vai funcionar perfeitamente. Vou voltar aqui para o Delphi. Aí no Delphi, como é a outra linha, né? Ó, é outra linha. Ele usa aqui uma classe do próprio ROS, né? Fui lá, o Windows Bits, né? Minha surpresa também tá menos 15. Eu não entendi o porquê, né? Ele tá dizendo aqui, isso aqui na ROS Compression Types, né? Ele diz, ó, se for do tipo deflate, né, o método Windows Bit, ele use menos 15. É isso aqui que eu não entendi. Se a própria documentação me diz que é 15 positivo e aqui está 15 negativo, eu não entendi. Eu ainda não cheguei a um denominador comum para entender por que a galera da Hashload que criou esse MIDI botou menos 15. Pode ser que tenha algum detalhe que eu estou passando batido, certo? Então aí, como eu li na documentação aqui que é 15 positivo, aí fui lá, botei 15 positivo, certo? Ó, tirei o menos. Aí fui lá no Compression, no Lazarus também, ó, botei 15 positivo, ó, tirei o menos, ok? Salvei, certo? Salvei. Vou fechar o servidor, ok? Fechei. Vou compilar ele de novo, que é esse aqui. Vou dar um Shift F9 para fazer um build total, né? Então ele está compilando tudo, ok? Então, compilou, recompilou, né? Agora vamos executar, Ctrl Shift F9. Beleza, ó, startei, servidor ativo. Aí fui lá no Postman, primeiro testar sem compressão, né? Sem solicitar. Mandei um send, funcionou, 360, certo? Accept encode, 368. Aí fui lá, deflate, também vai funcionar. Fez a compressão, 58 e 60, aqui, normal. Então, não afeta no request aqui,
do Postman usando menos 15 ou mais 15. Para ele, tanto faz. É por isso que eu acho que aqui não usa esse parâmetro para descompressão. Já lá no Delphi, né, vamos lá o resultado. Ó. O mesmo programa aqui, ó, main, tá aqui a mesma coisa. Ó. Vou tirar primeiro sem compressão, né, e vamos fazer um build, certo? Primeiro eu sempre gosto de fazer um build. E vamos executar, certo? Ao executar, tá aqui, ó, ele trouxe sem compressão, beleza? Aí vou dizer que agora eu quero com compressão de dados. Ó, primeiro eu vou liberar até o de cima, gzip ou deflate. Vamos ver o que é que acontece, né? Então vou lá e compressão. Comprimiu. Já deixou de dar o erro. Então ele passou a funcionar, certo? Agora se eu botar só deflate também vai funcionar, certo? Ó, também vai funcionar. Ó, já passou a comprimir os dados, quer dizer, descomprimir do lado do cliente, certo? Usando o defull, como eu disse, ó, eu me baseei aqui no próprio código-fonte do próprio embarcadeiro, do próprio Delphi aqui, né, que usa a classe, a Unity que usa o REST Client. No tratamento de compressão, ele diz, o parâmetro é 15 positivo, mas lá no meu compression, certo? Para o Lázaro estava 15, menos 15, e aqui para o Delphi é um método que retornava menos 15, certo? Então eu só fiz tirar o menos, certo? Vou parar aqui o servidor e vamos testar no Lázaro para ver se passou a comprimir, ó. Ele vai mandar dar o reload, porque aqui estava menos 15, né? Quando eu fizer o reload, ficou 15 positivo, né? Porque eu mexi na Unity, que é comum tanto para o Lazarus como para o Delphi, né? Por isso que ele pediu para fazer o reload, certo? Então tá aqui, ó, salvei, venho aqui e executo, certo? Então vai executar aqui o Lazarus agora, né? Rossi Lazarus. Se eu for lá para o Postman, né? Vou tirar o accept encode, né? Vai vir normal, certo? Ó, normal. Se eu disser que é encodado agora, ele que é comprimido, né? Ele caiu e está funcionando, continua funcionando do mesmo jeito, certo? Pro Postman, como eu disse, ele não usa aquele parâmetro lá, quer dizer, na realidade ele não usa nem aquela unit para descomprimir os dados, né? Vamos voltar lá para o nosso aplicativo, né? Ó, teste request, a mesma coisa. Ó, vou voltar lá para o meu main, vou desconectar aqui a compactação, né? E vou executar. Agora ele vai buscar do meu Lazarus, né? Então eu mandei buscar, certo? Volto a dizer, essa demora aqui é da minha máquina, viu? Não tem nada a ver aí com 357.662. Então o pacote está vindo descomprimido, né? Agora vamos dizer que nós queremos comprimido, né? Ó, vou usar primeiro gzip ou deflate, né? Eu estou dizendo, ó, servidor, eu trabalho com gzip e deflate, um desses dois. Se você tiver, me mande aí empacotado um desses dois. Então vamos ver o que é que acontece, né? Usando o Lazarus agora, Delphi Lazarus. Se eu mandar clicar, né? Se eu mandar fazer o request, ele vai fazer o request, deu data erro. Pô, mas porque eu mandei gzip ou deflate. Lá também tem um bug quando manda um ou outro, certo? Mas se eu mandar só deflate, certo? Ó, só deflate, vamos ver o que é que acontece, né? Tô dizendo agora, ó, me mande aí deflate se você tiver, certo? Aí ele vai dar erro. Por quê? Deflate. Peraí. Menos 15. Deixa eu compilar aqui, porque agora me encabulei. Peraí, Shift F9. Porque talvez eu não tenha feito um build, né? Vamos lá. Ctrl Shift F9. Vamos fazer aqui. Cadê? Delphi. Ctrl Shift F9. Data aí. Interessante. Deixa eu depurar aqui.
menos 15 é para ele funcionar, certo? Deblet, Velox, 15. Tirei code. Interessante. Interessante. Pois o meu teste inicial ele funcionou perfeitamente. Deixa eu fazer um testezinho aqui, rapidinho. Pronto, eu entendi, galera. Eu entendi aqui. Aqui, ó. Deixa eu ir aqui pro Lazarus, pro Delphi, que é mais fácil de vocês verem. Ó, no Delphi, no if-def aqui, ó, certo? No if-def do Lazarus, do Delphi, ele apenas passa 15, né? Seria aqui 15 positivo, certo? Aqui no Lazarus, né? O que ele faz? Como ele usa esse Windows Bits, né? Agora eu entendi até porque eles criaram aqueles menos 15, né? Aquele 15, menos 15 daria igual, né? Deixa eu olhar aqui esse parâmetro aqui, ó. Ah, tá. Ele cria um skip header, né? Ele cria aqui no Lazarus, ele é um booleano, né? Então assim, menos 15 daria true, né? Aqui, ó, true, teria que ser true na realidade esse parâmetro aqui do Lazarus, em vez de botar menos 15, né? Vamos até fazer aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, né? Vou deixar isso aqui comentado, né? Que eu vou deixar como antes, né? Ou antes, para que eu não esqueça, né? Vou remover isso aqui, vou colocar true, né? Tem que ser positivo, um booleano, beleza? No Delphi aqui, ó, ele vai mandar reload porque eu mexi aqui, ó. No Windows Bits, ó, tá menos 15, eu vou até trocar aqui, ó. Ctrl C. Eu vou deixar o antes, né? O antes e 15 positivo. Ele usou menos 15 aqui para gerar um flagzinho true ou falso lá aqui no Lazarus, né? Então é só botar true. Eu creio que seja muito mais fácil, né? Colocar true, né? Então se eu vim aqui, se é menos 15 com menos 15 igual, daria true. Então, vamos compilar aqui o Lazarus, né? Ó, ok? E vamos compilar lá aquele nosso teste, né? Para ver se ele está atendendo o Lazarus, né? Ctrl Shift F9 e dou um request. Ele vai ter que deu erro data, né? Então, não é true, né? Tem que ser falso, né? Vamos aqui mudar aqui a nossa resposta para falso, né? Nosso flagzinho. Vamos ver. Ativo, né? Vamos dar só um request aqui e ver o que ele traz. Agora sim. Então o flagzinho aqui é falso, certo? Para que ele atenda a compactação, né? No Lazarus não tem aquele parâmetro lá de valor numeral, né? Então é um flagzinho aqui para descomprimir ou comprimir. Então falso, eu acho que eles devem ter colocado esse menos 15 com menos 15 para dar um falso, né? Deixa eu olhar aqui esse código para entender, porque tem que ter algum motivo aqui, né? Self compress, se for deflate, ele bota faria menos 15, né? Então jogaria 31. Eu não entendi isso aqui, depois eu vou fuçar, certo? Mas vamos ao item mais importante. Então, ó, para que funcione, certo? Isso aqui tem que ser no Windows positivo, certo? 15 positivo, não pode ser 15 negativo,
certo? A não ser que tenha alguma coisa com gzip aqui, alguma coisa do tipo. Depois eu vou testar mais detalhes, né? E no Lazarus tem que ser o flagzinho falso, beleza? Colocou isso, aí você consegue ter a compressão de dados, ó. Veio comprimido, certo? Ó, comprimido. Se eu vim aqui e tirar a compactação, ó, inclusive eu vou até testar aqui com gzip ou deflate. Vamos ver se ele faz, né? Tá rodando. Deixa eu fechar aqui. E fazer a compressão, ver se ele aceita, né? Aceitou, compressão, ó, beleza, show de bola. Então deixa eu tirar isso aqui e dar um start aqui no servidor, né? Só que o servidor eu vou ter que recompilar ele, né? Recompilar ele. Stop, né? Porque a gente mexeu lá naquela compressão, né? Vamos recompilar ele. Vamos fazer um build, né? De novo. Fez a compressão, fez o rebuild, né? Ctrl Shift F9. Startei o servidor. Vamos voltar lá ao nosso request e vamos fazer o nosso teste, certo? Ele já fez a compressão. Vamos tirar aqui comentar a compressão, né? E vamos fazer o teste. Aí funciona, beleza? Então funciona tanto para Delphi como para Lazarus, fazendo essa mudança aqui, ó, botando 15 positivo, certo? Eu vou testar mais isso, tentar pegar uma compactação no zip para ver se tem alguma coisa com referente ao gzip, certo? Mas também no Lazarus, né, tem que ser o flagzinho falso, certo? Para poder fazer a compressão, para que funcione o lado do cliente, usando o REST Client, tanto Delphi com Lazarus como Delphi, certo? Eu não entendi ainda isso aqui, o porquê disso aqui. Peço até encarecidamente aí a galera da Hashload, os autores desse Midway Compressor, para dar aí um up aí, para dizer, explicar talvez mais detalhe, assim, talvez são mais experientes que eu, tenha mais conhecimento do que eu, vai saber explicar melhor, né? O porquê desse menos 15, certo? Para que ele botasse. Se o próprio componente aqui, ele diz que é 15 positivo, certo? Só que aqui, mas o gzip é 31, que é o equivale a esse aqui. Então, quando for gzip, ele joga 31. Quando for deflate, ele vai botar 15. Como diz mais a matemática aqui, certo? A não ser que... Mas o Lazarus, ele não usa gzip, ele usa deflate. Então não via a necessidade de ter essa matemática aqui, essa lógica aqui para o Lazarus, né? Pode ser que tenha algum detalhe a mais que eu esteja cego, não esteja vendo, certo? Por isso que eu peço encarecidamente aí a galera da Hashload, puder dar uma luz aí o que é, ou se tá errado mesmo, eu tô certo, ou se eu tô errado e tá certo, entendeu? Pra gente ficar, mas vou mostrar. Se quiserem que funcione compressão com coisa, no Lazarus bote falso, no Delphi, vocês vão lá, é só clicar aqui, ó, no Midway, quando vocês abrirem, ó, vocês clicam Windows Bits e tiram o menos. Eu faço como eu fiz aqui, beleza? Feito isso, galera, aí ó, para frente fechar com a chave de ouro, vou executar novamente, ó, meu teste. Vou colocar aqui ambos, né, um ou outro, certo? Eu vou dar um build e vou dizer, me devolva compactado. Tá aí, ó, menor o pacote. Se eu vim aqui no Postman, vai funcionar? Vamos testar. Também funcionando perfeitamente. Vamos parar o nosso servidor Delphi e vamos startar o nosso servidor Lazarus aqui e vamos ver se está funcionando também, né? Fez o request. Essa demora aqui é da minha máquina mesmo, ó. Respondeu. Se eu for lá no Postman também vai responder do mesmo jeito.
e aí tudo fica funcionando como manda figurinha. Beleza? Então aí, esse problema da compressão de dados usando REST request, certo? O erro não é do REST request, certo? De cara, como eu disse, REST request aqui é uma ferramenta onde agrega vários componentes para facilitar a sua vida, certo? Mas na hora do request ele vai para o REST client. Na documentação aqui entre aspas, né, no código fonte do REST client, ele diz que é 15 positivo. No Midway Compression está botando 15 negativo, né? Não sei o porquê, né? Aí da matemática, da lógica que foi criada. Mas os autores aí da Hashload, que criaram o Midway, são experts no assunto aí. Ele talvez vai responder melhor do que eu, certo? Eu estou mostrando o problema, estou mostrando a minha solução coisada, certo? Que para mim já me atende, já vai passar a funcionar, vou ter um desempenho melhor, porque eu vou ter um pacote menor, certo? Vai resolver o meu problema quanto ao tamanho do pacote, certo? Agora, a solução definitiva para vocês, aí eu vou repassar isso, inclusive vou pegar esse vídeo e mandar aí para o Vinícius, que é onde eu tenho um contato mais assim aberto com a galera da Hashload, é o Vinícius e o Modesto, né? São os que eu tenho mais assim, contato mais aberto. Vou passar para ele, ele vai analisar e depois dar uma resposta a vocês aí, beleza? Mas caso vocês queiram mexer no código fonte de vocês, como eu faço no meu, vá lá. Se tiver usando Lazarus, bote falso. Se tiver usando Delphi, tire o menos do 15, beleza? E guarde essa versão de vocês, certo? Porque se vocês fizerem o uso do BOS, ele sempre vai baixar a versão que está com menos 15, beleza? Então acho que aí expliquei. Se eu não fui tão detalhista aí, peço desculpa, mas eu acho que fui bem detalhista mesmo, bem claro até demais. Beleza, galera? Então vou ficar por aqui. Meu muito obrigado. Se gostou, deixa um joinha aí, nos ajuda. Diz que ganha alguma coisa, mas o time não ganha nada, só ganho coice aí. Obrigado a todos aqueles que comentaram no vídeo, os anteriores aí. Me deu uma luz muito boa, o feedback, né? Fico feliz que eu tenha atendido aí muitos aí, que talvez muitos nem conheçam meu canal, mas quando passa a conhecer, quando passa a assistir os vídeos, começo a gostar, a ver, então vem, comenta, agradeço de coração, meu muito obrigado mesmo. O meu intuito aqui é contribuir com essa galera, certo? Dar essa força aí. Eu sempre tenho o costume de dizer, eu gosto de dar a vara para o cara pescar, eu não gosto de dar o peixe pronto, certo? Então aqui perco horas fazendo vídeo, mostrando os problemas, tentando botar, aí vai de cada um querer aprender, querer absorver isso aí para seu dia a dia, beleza? Valeu, meu muito obrigado e até a próxima.